Espera, deixa-me pensar que eu já não sei onde é que nós estávamos. Perdi-me. Sim, perdi-me completamente. Eu estou completamente perdido. Uma falda lá. Ok. Ok, já sei. Pera, já sei. Mas não me mandes falar mais da minha vida, pá. A minha vida não interessa nada, pá. Espera. Ok, está aqui. Falta-me uma coisa que eu acho que é importante também. Então. A sua passagem pela direção. Deixe-me. Meu Deus. Volta para a minha vida, Professor. Pá. Não interessa nada, pá. Deixa o departamento em 88 para assumir a direção da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Exatamente. E depois em 2000, incluso, vai para a reitoria como vice-reitor, não é? Esta fase de 88 a 94 é uma fase complicada também. Muito. Passa-se de 1000 a 5000 alunos e tem a questão das propinas. Antes das propinas, tenho um problema interno que é não ter instalações, não é? Eu herdei uma faculdade que acaba o período de instalação sem ter resolvido o problema da localização da faculdade nem das instalações. Enquanto a faculdade é uma coisa pequenina, dezenas de alunos, o problema não é grave, a gente utiliza aquelas instalações militares que tu conheces, do ex-trem alto, da Avenida de Berna, mas a partir do momento em que a faculdade começa a expandir-se, a criar cursos novos, e em 79, com novos cursos que se criam nas ciências sociais, começa a haver uma expansão da faculdade e nós não tínhamos. O que eram as instalações? Era o antigo quartel do trem alto, que era, sobretudo, garagens e gabinetes de militares. Portanto, por mais adaptações que se fizessem, digamos assim, não tínhamos condições para acolher tantos alunos na faculdade. Portanto, o primeiro grande problema com que eu me confronto é: chega à direção da faculdade em março de 88 e não tem nem instalações nem dinheiro. Não, sabes que as instalações do Estado não vêm do orçamento do Estado, não vem do orçamento de funcionamento, há um orçamento próprio que é o PIDAC, as verbas do plano de investimentos dos organismos do Estado. E a faculdade tinha 0 tostões no PIDAC. Portanto, o primeiro problema que eu me confronto na direção é resolver esta questão. Como funcionar em uma situação tão precária, tão degradada que nós tínhamos da faculdade. Nos primeiros 2 anos, estávamos numa época de grande inflação. De género 20% ao mês. E eu tirei partido disso para sobreviver nos primeiros 2 anos. Quer dizer, que em vez de tirar 1000 contos do Banco de Portugal em cada mês, tirava 2000 e aplicava os outros 1000 e com os juros eu fazia as obras de reparação da faculdade. Quando não tinha dinheiro de PIDAC para obras, tinha que tirar. Bom, em 89 isso tornou-se mais fácil porque a Assembleia da República promulga a Lei da Autonomia Universitária. A Lei da Autonomia Universitária, não sei se tu tens uma ideia, nós tínhamos, as universidades tiveram autonomia pedagógica e científica, mas não tinham autonomia financeira nem patrimonial. Em 89, as universidades deixam de ser organismos do Estado, passam a ser institutos públicos. E há toda uma mudança com que eu me confronto em 2 grandes vertentes. Uma financeira e a outra estatutária. A financeira tratou-se de refazer completamente toda a estrutura da contabilidade da faculdade e de repensar o estatuto patrimonial dos recursos da faculdade e tomei a iniciativa de comprar as instalações ao Ministério da Defesa.
Nós estávamos nas instalações porque eram do património do Estado, dependente do Ministério das Finanças, e eu fui ao Ministério das Finanças e negociei a compra pela faculdade das instalações. Do ponto de vista orçamental, ainda isso implicou eu negociar com bancos as aplicações da faculdade para poder fazer face às despesas da faculdade, dado que o Orçamento de Estado dava para pagar os ordenados e mais nada. Portanto, não dava sequer para pagar água e luz. Portanto, este foi um problema complicado. O outro problema com os estatutos de autonomia foi nós estávamos obrigados a aprovar estatutos para a universidade e para a faculdade. E então aí confronto-me com um outro problema complicadíssimo, não fui só eu, todos os meus colegas, diretores de outras faculdades, é que as associações de estudantes da época eram praticamente quase todas, estavam na mão de partidos de extrema-esquerda, que aproveitaram essa mudança para fazer das universidades armas de luta contra Cavaco Silva. Tu já estavas na universidade, portanto apanhei. A elaboração dos estatutos foi uma coisa épica, porque tínhamos a boicote dos estudantes, fechar o cadeado das faculdades. Bom, portanto, isso foi outra vertente. No ano seguinte, a Assembleia da República decreta o aumento de 200 e tal % das propinas. Aí a luta agudiza-se mais ainda e, portanto, entretanto, uma luz que se abre ao fundo do túnel foi o diretor-geral do Ensino Superior no verão de 89, dia 1 de agosto de 89. Logo de manhãzinha, quando cheguei ao meu gabinete, tinha um telefonema do diretor-geral a dizer que eu tinha 200 mil contos para começar a construir aquele edifício. Portanto, depois passei todo o meu mandato a gerir as relações com a Associação de Estudantes, a pacificação no rescaldo dos estatutos e no rescaldo da luta contra as propinas e, sobretudo, o trabalho de liderança da construção daquele edifício que está lá agora, que toda a gente pode ver, não é? A torre A da faculdade. Deixei em 94 um plano de continuação das obras, mas depois os meus sucessores não continuaram e depois já não tem a ver comigo. Só tem a ver comigo depois quando eu vou para a reitoria para vice-reitor, onde eu consigo negociar com a reitoria a possibilidade da faculdade ir para Campolide e não para a Caparica. Então, essa luta fica mais ou menos arrumada nessa altura em que eu estou na reitoria com o professor Sousa Lobo, reitor, fica ponto assente que a faculdade deixámos de ter que lutar contra irmos para a Caparica, passámos a aceitar pacificamente a possibilidade de ir para Campolide. Parece que as coisas estão neste momento encaminhadas nesse sentido. Quando eu vim da reitoria, já agora que me perguntas esses meus envolvimentos institucionais, eu vim da reitoria e os meus colegas empurram-me para assumir o Conselho Científico. Foi o último Conselho Científico que a faculdade teve, porque depois houve estatutos e acabou. Quer dizer, ele continua a existir, mas quer dizer, deixou de ter presidente, passou o diretor a presidir o Conselho Científico, mas eu tive ainda um mandato inteiro onde eu apanhei a reforma de Bolonha. A reforma de Bolonha na faculdade também foi um período muito conflitual, porque havia uma corrente muito forte contra a reforma de Bolonha na faculdade, inclusivamente do Departamento de Comunicação.
Mas onde eu tinha a luta mais acesa era nas línguas e literaturas modernas. Portanto, eu passei aqueles 3 anos a negociar com os departamentos uma alternativa para reduzir a licenciatura para 3 anos, que ninguém queria, e para reestruturar os currículos. Deu muito trabalho, porque eram reuniões quase semanais, ou com um departamento, ou com o outro, para ouvir, para escutar, para fazer propostas, para ver o que é que eles pensavam, etc. Tivemos algumas iniciativas, acabou por as coisas se resolverem pacificamente, e nesse contexto, uma coisa que ocorreu nessa altura foi a criação do Instituto de Línguas Vivas. Foi uma maneira de resolver um problema também complicado, que era o problema do financiamento dos leitores. Nós tínhamos um grupo de leitores, alguns oferecidos pelas embaixadas, mas outros que nós pagávamos do nosso bolso. E, a certa altura, tornou-se insustentável financeiramente os leitorados da faculdade. Quer dizer, o chinês, o japonês, o coreano, o árabe, o alemão, o sueco, todo esse conjunto de línguas, e nós não conseguimos. Então, havia uma luta terrível dos leitorados e dos institutos, dos departamentos de línguas, para a faculdade assegurar a estabilidade do corpo dos leitores, que era impensável, o volume daqueles da faculdade. Então, a solução que eu encontrei foi, chamei-os a uma reunião e propus a criação de um instituto autónomo dentro da faculdade, com a possibilidade de estabelecerem, digamos assim, um programa de ofertas de línguas estrangeiras pagos diretamente a eles e que eles próprios administram e com eles se autofinanciarem. E até hoje está a funcionar bem. O Instituto de Línguas Vivas é muito cotado. Oferecem cursos para os nossos alunos, mas também para pessoas de fora. Foi uma luta terrível dos cursos de línguas fora da faculdade, que viam aquilo como uma concorrência desleal em relação aos seus negócios, não é? Mas consegui pacificar, hoje a coisa está tranquila. Portanto, são as coisas em que eu me envolvi ao longo dos tempos em que eu assumi responsabilidades de coordenação, de direção, não é? Acho que não estou a esquecer de nada importante. Estás a ver uma falta. São coisas que a vida nos vai pondo no caminho e que a gente tem que, com serenidade, equacionar, encontrar soluções. Sempre tive uma grande quando ocupei estes cargos, ocupei-os sempre com um grande sentido de serviço, digamos assim. Eu recebia as senhoras de limpeza quando elas se zangavam umas com as outras para resolver os problemas. Resolvia quando alguém fazia anos e organizava uma... tive muita preocupação de criar na faculdade. Eu não criei, já vinha atrás, para ser franco, mas um ambiente de, como é que eu diria, um ambiente em que as pessoas se sintam bem. Eu hoje fico feliz quando vou ao bar e vejo os jovens com os professores a falar, a beber um café em conjunto, coisas que em algumas universidades não é muito frequente. E na nossa sempre foi. Este convívio descontraído, este convívio respeitador, mas fácil. Ninguém precisa de ir pedir audiência para conversar com o professor ou com... Não, a faculdade sempre se... A nossa faculdade é conhecida internacionalmente por este ambiente muito bom. Nós daí também temos alunos hoje do mundo inteiro. No outro dia encontrei 2 palestinianas no elevador, imagina. Fiquei espantado, 2 palestinianas, alunas da Palestina, já viste? Quer dizer, temos chineses, macaenses, noruegueses. A gente ouve falar inglês aqui, árabe lá. É uma faculdade muito multicultural hoje, e uma coisa que me
Eu tenho grandes desgostos da faculdade, tenho, mas tenho uma grande alegria ver que continua a ser um ambiente muito saudável de convivência, digamos, em que as pessoas falam facilmente umas com as outras. Não é preciso estar a marcar horas para ter uma audiência com um professor ou para ter o... Não, enquanto no bar falamos ali mesmo, quer dizer, então diz-me qual é o teu problema, então olha, que tal a gente se encontrar para a semana, quer dizer, esta convivência marca muito a nossa faculdade e é uma coisa que me satisfaz, no meio dos sacrifícios que eu tive que fazer, como qualquer pessoa tem que fazer na vida, não é? É uma coisa que me dá uma grande satisfação, uma grande alegria por termos este ambiente. E eu acho que, modestamente, quando ocupei estes lugares, procurei fazer tudo para incentivar esse espírito. Estás a ver? Não sei se me fiz entender. Eu não sei, se calhar é bom falar-se também com outras pessoas, para me contradizer, porque se calhar estou digamos, a adorar demasiado, mas tu próprio foste aluna, sabes que era um pouco assim, não é? É, professor, e são as suas memórias. Queria voltar à questão da comunicação social ainda. Sim. Sei que nunca gostou do termo, não é? Não. É a primeira vez que eu mudei, não é? Sim, mudou no finais de 80. Exatamente. Para Ciências da Comunicação. Exatamente. Queria ouvi-lo um bocadinho mais sobre isso. Não, porque a palavra comunicação social tornou-se um termo para designar as profissões de jornalismo, relações públicas, que é mais? Já não me lembro. Os meios também, muito para designar meios, não é? É, para designar, digamos, empresas. Quando para mim a comunicação é um domínio de questionamento e de descoberta, digamos, da atividade comunicativa dos seres humanos. É isso, já te expliquei há pouco um pouco isso, não é? Na nossa conversa anterior, já estava a fazer compreender que, para mim, eu nunca estive, quer em Lovaina, quer na faculdade, na comunicação, para ensinar a ser bom profissional. Aliás, a palavra bom profissional, bom de que ponto de vista? Qual é o critério? É o critério de ter muitas audiências? De vender muitos jornais? Que diabo? Então, se houver um jornal ou uma emissão que marque uma experiência que digamos assim, que represente uma experiência única e que não tenha audiência, já não presta? Quer dizer, este critério, que é um critério, eu percebo que, do ponto de vista empresarial, é importante, porque as empresas não podem ir à falência, eu percebo isso, mas isso não é um critério universitário, é um critério empresarial. Por isso eu sempre bati para que as profissões fossem aprendidas nos lugares para onde as pessoas vão, respeitando-as. Sempre bati pela autonomia da aprendizagem profissional em relação à universitária. Eu não desprezo as competências profissionais, pelo contrário, acho que as pessoas devem ser bons profissionais, quer sejam carpinteiros, quer sejam jornalistas, quer sejam pedreiros ou sapateiros. Quer dizer, atividades profissionais para mim são todas de uma grande dignidade, são investimentos da vida, da experiência das pessoas. Mas a academia é uma profissão por si própria, que se sustenta e que tem em si próprio o seu objetivo. Não é? Portanto, e a área da comunicação é uma área que tem em si mesmo um objeto de trabalho suficientemente forte e único para ser respeitado também como tal. Não sei se me faço entender. Sim. E, portanto, isso retomo a questão, precisamente, de uma tentativa de ingerência, podia usar outra palavra, do Sindicato dos Jornalistas, por exemplo. No Quer dizer, eu não digo ingerência porque a intenção do sindicato não era de ingerir, era boa, eu não faço crítica.
Só que não, é outra onda, quer dizer, para falarmos... Mas na altura não foi feito um curso de reciclagem para jornalistas também? Foi um compromisso. Eu digo, pronto, tudo bem. Então, já que vamos vamos apadrinhar então um curso profissional autónomo para que os jornalistas que queiram, pronto. Mas não era para integrar na vertente de comunicação. Era um contributo que nós dávamos, já que havia tanta solicitação, e havia. E essa solicitação era legítima e não tinha nada contra ela. O problema não é... Não sei se me faço entender, não se tratava... Portanto, eu apadrinhei esse curso de profissionalização. E depois, como o Sinjor apareceu... Sinjor em 86. Deixei de lado esse projeto. Mas foi uma maneira de certa maneira, corresponder à boa-fé do pedido. Não é? Portanto, para mostrar que também eu não tinha nenhuma animosidade contra esse pedido. Era legítimo. Só que eu não achava que era Mas esse curso só funcionou um ano. Um ano ou dois, já não me lembro. Mas foi mas depois, com o aparecimento do Sinjor, tinha o trabalho resolvido, não é? Aliás, muitos alunos nossos faziam o nosso curso e depois faziam o Sinjor. Eu achava isso muito bem, quer dizer, porque é outra praia. Não confundir. É outra praia. Tão digna como essa, como a da comunicação. Faço-me entender? É outro objetivo, quer dizer, uma coisa... Eu sempre achei que quem deveria assegurar a formação profissional eram as empresas, porque elas é que sabem quais são os seus objetivos profissionais. E isso hoje tem ainda mais razão de ser, numa época em que profissionalmente as áreas mudam tanto. Nada como as empresas para assegurarem que viessem buscar os nossos alunos depois da nossa formação, ótimo. Mas quem somos nós para saber o que é que as empresas... Aliás, as empresas têm objetivos diferenciados entre elas. Portanto, profissionais. Portanto, sempre achei que devíamos deixar... daí eu apadrinhar muitos estágios, que era uma maneira... de devolver às empresas a sua responsabilidade de formação profissional. Faço-me entender? Sim. Portanto, a comunicação é um estudo da experiência humana. Não é um estudo de uma competência profissional empresarial. A comunicação humana é a atividade que os seres humanos desenvolvem para criar o seu mundo, a sua socialidade, para criar o seu reconhecimento mútuo dentro de um espaço comum que é a vida social. E a comunicação são os dispositivos que nós temos e é isso que nós temos que estudar, fundamentalmente, é a nossa vocação. Se não fizermos isso, ninguém faz por nós. Ninguém, juro-te. Não fazem os sociólogos, não fazem os linguistas, não fazem os antropólogos. Todos eles são utilíssimos. Fornecem-nos bases para isso. Mas depois o aspecto comunicacional compete-nos a nós. Se nós não fizermos, estamos a falhar àquilo para os quais os cursos de comunicação são vocacionados. Faço-me entender? Sim. Eu estava também a pensar, por exemplo, quando abriram... alguns em 2000 e qualquer coisa, aquele curso de pós-graduação em jornalismo no ISCTE. Sim, mas isso eu não, vamos lá ver. Eu não quero que me entendam que eu estou a criticar quem quer que seja. Claro. Mas eu não estou nessa. Não critico o ISCTE. Eu sei que o ISCTE faz essa opção. Inclusivamente, vou-te dizer, a coisa que me pareceu ainda mais estranha foi... O presidente do Conselho Científico da Universidade de Coimbra, da época, era o diretor, vir ter comigo dizendo que queria criar um curso de comunicação na Faculdade de Letras de Coimbra para resolver o problema da carga horária dos professores de alemão. Está tudo doido. Eu fui para casa, deitei-me e disse, mas está tudo doido. Quer dizer,
Tudo são mecanismos de instrumentalização. É o que está a dar, e vamos a essa, porque essa é que para nos salvarmos. Quer dizer, não nos salva por jogos de cintura, ir ainda atrás da corrente mercantilista, não é? Portanto, eles continuam. Hoje, felizmente, que já não é para resolver o problema do alemão. O curso de comunicação na Faculdade de Coimbra seguiu o seu curso, maior e vacinado. Tá. Mas, quer dizer, esta ideia de pensar que os cursos de comunicação são para criar bons jornalistas, bons publicitários, bons marketing, bons profissionais de marketing, bons profissionais de relações públicas, sei lá o que mais, por aí fora. Hoje de web designers. Pensa, tudo bem, eu acho que devemos ter bons profissionais dessas áreas todas, mas os cursos de comunicação não são para isso. Para isso deve haver as empresas que têm essas profissões, devem formar os seus, em função dos seus objetivos. Esta é a minha posição. Agora, eu sei que não é o objetivo hoje dominante do ISCTE, mas provavelmente há de lá haver uma ovelha ranhosa que está próximo, deixa-me passar esta expressão, todos eles estão contaminados pela crítica interna a essa vertente dominante. E eu estou com os dominados, os marginalizados dos cursos hoje que não se revêem nisso. Faço-me entender? Já, para me achincalharem, para me desprezarem a maneira de ver, já me chamaram todos os nomes. Já me disseram que eu sou conservador, que eu sou sei lá o quê, teoricista. São tudo nomes bonitos que dão. Eu não me importo. Na tua escola, dizem que o meu pensamento é um pensamento conservador. Já me vieram dizer lá. Já disseram lá nas aulas, já aos alunos, que o Adriano leia os livros dele, mas olha, isso não liguem muito que ele é um pensamento conservador. Quer dizer, porquê? Porque eu não me revejo nessas patetices pós-modernidades, não é? O que é isso de pós-modernidade? Não é? Portanto, não me revejo, e então, como não me revejo nessas patetices, dizem que eu sou conservador. Que é uma maneira. Outros dizem que eu sou, sei lá, teoricista e, portanto, não ensino nada que seja útil para a vida. Há toda maneira das pessoas que não estão enraivecidas desta minha posição. Mas eu fico muito confortável com isso. Eu sinto tão bem com essas maledicências. Não são maledicências, até são coisas muito boas, como ainda explicação mais. Mas dizer que é um moderno e não um pós-moderno não é o mesmo que chamar conservador. Mas eu não sou moderno também. Não. Sou um ser humano. O que é isso ser moderno? Não, do ponto de vista teórico, eu diria que mantém uma certa noção de modernidade naquilo que escreve. Eu sei que moderno é. Todos os seres humanos, desde as cavernas, são modernos. Já os nossos antepassados nas cavernas eram modernos, isto é, já pensavam pela sua cabeça. Ser moderno é pensar pela nossa cabeça. Portanto, não é próprio de uma época. Os homens sempre foram modernos. Para mim, são anacronismos históricos que vêm do século XVIII, do século XIX, de uma certa história compartimentada por épocas, às quais foram dados nomes para arrumar acontecimentos da história. Para a comunicação, esses compartimentos não têm valor, não valem nada. Para a história pode ser bom dizer época antiga, época medieval, clássica, moderna. Para a história, para arrumar os factos. Mas para pensar a experiência comunicativa, o que é que isso adianta? O homem sempre foi moderno e só é moderno enquanto for tradicional. Isto é, moderno é romper com a tradição. Portanto, se a tradição desaparece, deixa de ser moderno. Parece-me óbvio, não? As duas convivem, não é? É impensável uma sem a outra. Como é que é possível ser... Então,
Ser moderno é romper, é pensar pela minha cabeça e não ser levado pelas tradições. Agora imagina que as tradições em relação às quais eu me demarco, já ninguém as aceita. Já não tem sentido ser moderno, não é? O moderno é aquilo que se torna tradicional quando se torna aceito. Agora, esses compartimentos transitados para a nossa área de conhecimento só geram palermice, só geram patetice. Eu não imagino que, sei lá, Leonardo da Vinci não fosse moderno. Senão ele não tinha inventado tanta coisa nova. Newton. Então não é moderno, Newton? Então, e Platão não era moderno? Rebatendo todos aqueles que vinham falar com ele, fazendo pensar pela cabeça deles. Então Platão não era moderno? Não é preciso não ter havido na antiguidade clássica, como se diz. Uma questão são períodos históricos. Outra coisa é a experiência comunicativa. Mas muita gente não quer entender isso, e o problema deles, não é? Mas é assim que eu penso, não é? É assim. Pensar pela minha cabeça, acho que é a expressão mais de modernidade, mas não tenho o privilégio disso. Todo o ser humano pensa pela sua cabeça, mas quando parece que não pensa.